Aqui com a parte 2 da carta aos Filipenses, né? Parece que a transmissão aí caiu abruptamente. Estávamos aqui contando o início da história lá da Igreja dos Filipenses, lá em Atos, capítulo 16, e aí a live foi cortada. Deixa eu avisar aqui quem estava assistindo que estamos de volta. Estava aqui com meu pai online, estava com o Ricardo e estava com o Gorete, né, a princípio. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Avisando que voltamos. Não sei por que caiu, que eu já tinha trocado aqui o provedor de dados. É para a transmissão seguir agora até o final. É muita oposição. É muita luta, Ricardo. Boa noite. A gente começando aqui a transmissão e as oposições acontecendo. Obrigado por vocês estarem aqui, continuarem. Estava falando então do início dessa igreja, né? Atos 16, no meio de lutas, no meio de tribulações, estava falando que todo mundo reconheceu que algo sobrenatural estava acontecendo, né? Primeiro que os presos não quiseram sair, então eu imagino que eles enxergaram em Paulo e Silas uma liderança. Vamos ouvir as instruções desses homens, porque o que está acontecendo aqui foi porque eles estavam orando e cantando. E da mesma forma o carcereiro. Na hora que o carcereiro encontra com eles, ele quer se matar, e depois ele fala, o que eu faço para ter salvação? Porque o que vocês são homens santos, o que vocês estão carregando é poderoso. O que eu faço para ser salvo? Versículo 31. Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Aí fica aparecendo, né, que eles fugiram da prisão e foram para a casa do carcereiro. É porque a casa do carcereiro era no cárcere, tá? Então eles não saíram da cadeia. Eles ainda estavam presos. Só que aí ele vai para casa, batiza o carcereiro, batiza a família. Então eu quero dar essa notícia para você. Essa carta aos Filipenses, que é a carta que mais fala sobre alegria, é uma carta que é escrita por Paulo, estando Paulo preso, a uma igreja que ele fundou quando estava preso, né? Essa igreja começa na prisão, na casa do carcereiro, né? Tem a Lídia, que se converte ouvindo a mensagem à beira de um rio, tem a mulher possessa, que é liberta de um demônio, e depois essa igreja vai começar, então, no meio dessa prisão, onde a família do carcereiro se converte. Então, essa é a gênese de tudo. Um povo que entendeu que o importante da vida, né, que você tem que sacrificar os seus sonhos, sacrificar o que sua carne deseja para fazer a vontade do Senhor, né? Filipenses capítulo 1, então vamos para a carta em si e vamos ver o que essa carta nos apresenta. Capítulo por capítulo eu vou ler os versículos mais importantes, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo está preso, provavelmente esperando a sua sentença de morte, mas para ele já tinha morrido, porque ele já não tinha mais vontade, ele já não tinha mais querer, a não ser fazer a vontade de Deus. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho outro prazer a não ser em fazer a vontade de Deus. Então, para ele, a adversidade não importa. Capítulo 2 nos ensina sobre a humildade de Cristo. É um dos capítulos mais lidos da Bíblia, né? Filipenses 2, do 5 ao 11, que vai mostrar esse Deus grandioso em poder, mas que resolve também passar por adversidade e tribulação que ele não precisava passar. Versículo 5. Seja a atitude de vocês. 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
capítulo 1 fala sobre a alegria na adversidade. O capítulo 2 fala sobre a humildade de Cristo. O capítulo 3, são só 4 capítulos, vai falar sobre a gente buscar o alvo. Capítulo 3, versículo 13. Estou lendo textos que todos vocês conhecem dessa carta. 3,13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E o capítulo 4 nos ensina sobre contentamento e gratidão. Eu queria ler para vocês aqui o versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Olha aqui que ele diz. Primeiro eu vou ler o 7, Filipenses 4, 7. Depois eu vou ler os versículos que estão ao redor. E você vai entender que o 4, versículo 7 é uma consequência de tudo que está ao redor dele. Olha o que ele fala aqui. Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará. Todo mundo quer essa consequência, né? Mas essa consequência tem uma causa. A paz de Deus guardará a sua mente, né? E o seu coração, o seu entendimento. Todo mundo quer a paz de Deus. Mas o que você precisa para ter essa paz? Guardando a sua mente. Hoje a gente vive um mundo muito doente. É difícil encontrar alguém com a saúde emocional de Paulo, que estava preso, sentenciado à morte, e ainda assim se alegrava, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Que alegria Paulo tinha a atravessar tribulações, né? Que saúde espiritual, que saúde psicológica que esse homem tinha para enfrentar esse tipo de coisa. Então, a receita está aqui. Quer anotar? Filipenses 4,4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como que uma carta aos Filipenses, pode falar de alegria se quem escreveu estava preso? Se essa igreja foi fundada numa prisão, na casa do carcereiro, né, de Filipos, no meio de prisões, ele vai dizer 16 vezes nessa carta a palavra alegria. E ele vai dizer, olha, alegrem-se. Novamente digo, alegrem-se. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Percebe que aqui ele usa uma conjunção, né? Vamos pegar um pouquinho da língua portuguesa. É claro que o texto foi escrito em grego no original, mas aqui a tradução optou por colocar um conectivo de adversidade, de oposição. Então ele está falando de atitudes opostas, tá? Não andem ansiosos, pelo contrário. Ou seja, essas duas atitudes não conseguem andar juntas. Andar ansioso e ao mesmo tempo viver com oração, súplica e ação de graças. Uma coisa se opõe à outra. Uma coisa anula a outra. Então você decide não andar ansioso, pelo contrário, aquilo que causaria ansiedade em você, você leva a Deus em oração e súplica e apresenta seus pedidos. Então, olha o segredo para o versículo 7. Alegre-se sempre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos por coisa nenhuma. E a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. A Bíblia, tem gente que... Certo dia eu falei isso para uma pessoa. Tem gente que se sente invadida quando um conselheiro cristão ou alguém diz a ela o que a Bíblia manda ela fazer em alguma situação. Né? Acha que está sendo invadida na sua vida, na sua privacidade. Quantas pessoas falam, eu sou adulto, pago meus impostos, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, essas coisas que a gente ouve aí. Mas a Bíblia, ela se mete tanto na vida da gente, ela se mete até no que a gente tem que pensar. Né? Claro que você continua tendo a sua escolha, mas se você quer viver o que o texto promete, você precisa andar naquilo que é a condição. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas. A Bíblia se mete até no que a gente tem que pensar. Então, se você está pensando em alguma coisa, se não é pura, se não é correta, se não é amável, se não tem boa fama, se não é excelente, se não é digno de louvor, se não é nobre, se não é verdadeiro, nem pensa nisso. Nem pensa, nem se mete nisso. Isso vai fazer mal para você. Né? A carta aos Filipenses é escrita por uma pessoa que estava presa no corpo, mas que a sua alma era livre. Né? Como filhos de Deus, não importa muito como que a gente está na nossa condição física, né? Mas aqui dentro é livre, precisa ser livre. Né? Pessoas que não estão aprisionadas a nada. Então não deixe a sua mente se tornar escrava de ansiedades, preocupações, de prisões, né? De qualquer tipo. A carta aos Filipenses é para mim uma lição de alegria no meio da tribulação. Acho que essa é o tema central dessa epístola. Né? Porque para mim viver é Cristo, Paulo fala, morrer é lucro. Ele não está preocupado, né, com a sua vida, com suas vontades. Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Semana que vem, carta aos Colossenses, a gente vai dar prosseguimento aí, todo dia, né, toda semana, toda segunda-feira, 8 horas, um livro da Bíblia. Né? Começamos no Gênesis, lá em 2020, e a gente vai prosseguindo aí semanalmente, se Deus quiser, até terminar o Novo Testamento. Depois a gente vê qual é a direção, qual a temática que a gente vai fazer. Mas aí a carta aos Colossenses na semana que vem. Pessoal que me segue no Instagram, tem um livro aqui, tá? Que eu escrevi em 2018, Discipulado e Maturidade, né? Na verdade, já escrevi de 2008 até 2018. Foram 10 anos aí, eu juntei os escritos e publiquei em 2018, tá? Esse livro não tem mais dele físico. De vez em quando eu faço live lendo algum capítulo dele aqui com vocês. Discipulado e Maturidade, tá? Eu tenho a versão dele digital para você ler no seu computador, no seu celular. É só ir lá na minha bio e clicar lá e você consegue pela Amazon, tá bom? Ricardo tá dando aqui a alegria do Senhor é a nossa força. Gorete já me deu aqui boa noite. Obrigado por você ter me acompanhado hoje. Aliás, obrigado por vocês me acompanharem aí todo esse tempo, né, nessa jornada. Espero vocês na próxima semana, tá? Próxima segunda-feira. A gente continua. Essa live vai ficar salva, tá? A parte 1 dela, antes da internet cair, já tá lá compartilhada. Eu vou colocar a parte 2 agora. Depois eu tô levando tudo pro YouTube, tá? Tá indo tudo lá pro YouTube, todas as jornadas estão indo para lá. Tô baixando, colocando no YouTube. Você que quer, às vezes você tem um livro da Bíblia que você quer, não é necessariamente o que está sendo ministrado agora, mas quero ler Abacuque. E você vai lá, tem a live de Abacuque, procura lá no YouTube. Tem todo o acervo aí, porque é algo que Deus colocou, plantou no meu coração, né? Que eu devia deixar algo para o futuro da igreja, né? Não é... Paulo deixou coisas, né? Como legado, como uma construção. Então, às vezes você quer fazer um estudo sobre um determinado tema e eu vou lá na internet, eu procuro. Tem algumas pessoas que eu sigo que eu gosto muito de ouvir. Reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Qualquer capítulo da Bíblia que você escrever, tem lá alguma coisa na internet que ele já gravou sobre. Então, eu falei, eu quero deixar também aí alguma coisa registrada aí para alimentar o coração de pessoas, né? Eu sei que tem muita gente fazendo conteúdo bom na internet, mas eu sei também que tem muito conteúdo ruim. Então, acho que eu posso aí dar minha contribuição e usar esse canal aqui para liberar coisa boa, que é a palavra de Deus. E obrigado, então, por vocês estarem comigo. Até segunda que vem, 8 da noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.